pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Marete, da equipe Multitécnicas. Hoje nós vamos fazer uma peça que eu chamei de bolsa arista. É uma bolsa de praia muito grande, muito espaçosa, estruturada com caninho cristal, e você pode trabalhar em dois tamanhos que eu expliquei durante a aula. Todos os materiais, o caninho cristal, o fio náutico multitécnicas, o fecho, tudo que você precisa, você encontra lá no site no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco, tirar as suas dúvidas? Entre em contato através do WhatsApp no 11 98955 2000. Se gostou, deixa o seu like e bora lá para a aula! Pessoal, nós vamos começar a falar sobre os materiais da bolsa arista. Ela é uma bolsa todinha estruturada com um caninho cristal, então por isso que ela tem essa estrutura melhor, assim, uma estrutura bem durinha. Nós trabalhamos durante a aula com a cor tijolo do fio náutico da Multitécnicas, que é este aqui. Ele é de 5 milímetros, 330 metros. É um fio muito leve, muito gostoso de trabalhar. Eu utilizei na grande quase que o rolo todo. E nessa daqui, eu usei um pouco mais da metade do rolo, só para vocês terem ideia de mais ou menos quanto que foi utilizado do fio. Trabalhei com agulha de 4,5 milímetros, utilizei o fecho de couro, que ele tem o botão imantado na parte traseira, e esse fecho também a gente faz com fechamento ali por cima. A quantidade de caninhos de cada uma delas. Na cor tijolo, eu utilizei aproximadamente 15 metros de caninho, e na cor rami, que é essa outra arista, eu utilizei mais ou menos 12 metros de caninho. Por que que é mais ou menos, gente? Porque vocês vão ver durante a aula, como eu expliquei, quanto que você vai gastar se você quiser fazer uma alça menor ou maior, e essa é a quantidade sobrando, tá? Esse 15 metros e 12 metros é para sobrar e não faltar. Então, é por isso que eu estou avisando, porque tanto o caninho cristal, fecho imantado, agulha, o fio náutico da Multitécnicas, todos os materiais vocês vão encontrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E vocês podem fazer os pedidos através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Lembrando que o caninho cristal, gente, é o caninho de nível de aquário. Nós temos opção lá, tanto de rolo de 50 metros, quanto de 5 metros. Então, quando vocês perguntam, pode ser caninho mangueira de pedreiro? Não pode, tem que ser o de nível de aquário, que ele é mais maleável, mais fininho e flexível. E bora lá para a aula. Vamos falar das medidas, então. Na arista menor, ela ficou com 35 centímetros aqui no meio, mais ou menos. Altura total com a alça, 30 centímetros. E a base tem 29 por 14 centímetros. Essa daqui é a menorzinha. E nós fizemos na aula esta que é a arista maior, que é uma bolsa de praia com muito espaço interno. Ela ficou aqui mais ou menos na metade, com 42 centímetros. A altura, contando com a alça, fica um total de 35 centímetros. E a base, 33 centímetros por 15 centímetros. Então, para vocês terem ideia do tamanho que elas ficam, com espaço interno gigante, dá para colocar muita coisa, e que vocês trabalham essa bolsa enorme com apenas um rolo, e ainda sobra material do fio náutico Multitécnicas. Então, a gente vai começar a correntinha de base. Vou fazer o Ezinho inicial, não precisa deixar esse fio muito longo aqui, pode ser um fio até curtinho. O tamanho da correntinha de base fica a seu critério em relação ao tamanho da peça. Nós vamos fazer a peça maior agora, mas caso você queira fazer uma bolsa de tamanho menor, a na cor rami eu fiz com 18 correntinhas. Essa nós vamos trabalhar 22. 22 correntinhas de base prontas.
faço uma correntinha de virada, introduzo na primeira correntinha e já faço 2 pontos baixos nessa primeira correntinha. Não aperte demais esse ponto, justamente porque ele será a extremidade da base oval que nós vamos trabalhar. Então, depois de você fazer 2 pontos baixos, você vai trabalhar agora normal, até chegar no final da correntinha, na última das correntinhas, para que a gente faça a curvatura da extremidade da base. Então, agora eu vou até lá e volto com vocês quando eu chegar no fim da correntinha. Cheguei na última correntinha, agora aqui nós vamos trabalhar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trabalhe esses pontos baixos sem apertar esta correntinha para que o buraco não fique muito grande. Vou fazer o 5º ponto baixo. E quando eu faço o 5º ponto baixo, você já repara que forma essa curvatura, que será a curvatura da base ovalada. Fez a curva, o fiozinho que nós deixamos aqui no início, você já vai começar a esconder junto com a trama do ponto. Agora, de novo, você vai fazer pontos baixos simples até chegar no finalzinho dessa primeira carreira aqui, que é a carreira de pontos baixos da base ovalada com o caninho. Então, agora eu vou trabalhando direto aqui, já escondendo o fiozinho lá atrás, e vou fazer, então, todos os pontos. Lembrando que esta correntinha, esta base de correntinhas aqui, tem 22 pontos. É para bolsa maior. Caso você queira ela menor, então, você pode fazer com 18, que foi aquela da cor rami, que eu fiz com 18 correntinhas de base. Essa aqui tem 22. Cheguei aqui no finalzinho do trabalho, então, eu fiz a curvatura, trabalhei todos os pontos baixos. Vou fazer o penúltimo ponto baixo. E agora, aqui no espacinho, nós fizemos 2 no começo, agora nós vamos trabalhar 3. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base para formar a curvatura. E a mesma regra vale para que você não deixe muito apertado esses pontos, para que não forme um buraco aqui no meio. Então, fiz 2 e vou para o terceiro. Então, terminei aqui o terceiro ponto baixo, formando a curvatura, e a gente vai fechar com o fechamento perfeito. Como que é feito isso? Você puxa aqui a laçada, introduz a agulha de trás para frente e puxa essa laçada lá para trás. Dessa forma, você deixa a continuidade aqui do trabalho, tá vendo? E aí, você introduz a agulha aqui por baixo, retoma a argolinha, ajusta para que o ponto não fique muito largo e puxa o fio para frente. Então, assim, a gente tem um trabalho um pouco mais perfeito nesta parte. Agora, gente, nós já vamos fazer a primeira carreira de caninhos, porque o caninho, ele vai em toda a base e em todo o corpo da bolsa. Então, apenas nesta carreira, que é a carreira de base, que foram 22 pontos, aqui nós não vamos colocar o caninho. A partir de agora, então, vou pegar o caninho aqui. O caninho, lembrando para vocês, esse caninho é o caninho de aquário, é o caninho de nível de aquário. Ele é um caninho mais flexível e por isso que ele deixa uma estrutura muito boa na bolsa. Não é o caninho de construção, a mangueira de nível de construção. Então, como que você vai fazer para trabalhar este caninho aqui no centro? O fio de trabalho está aqui, ó, na minha mão, e a agulha aqui. Eu vou introduzir entre a minha mão e a agulha aonde eu vou trabalhar. Inclusive, eu vou deixar a sobra do caninho lá para trás, que fica mais fácil. Eu não corto ele e já deixo essa ponta aqui maior, ó. Já vou deixar essa ponta maior, porque é justamente para que eu possa trabalhar a carreira. Ele vai dar a volta aqui na primeira carreira. Essa primeira carreira é um pouquinho mais chata, depois fica muito fácil. Então, aqui, eu já faço um ponto baixo, que é para segurar o caninho, e nós vamos trabalhar em cada um desses 5 pontos que nós fizemos aqui, 2 vezes 2 pontos baixos.
Então, neste aqui eu já venho com 2 pontos baixos e quando a gente fechar, nós vamos fechar com 2 pontos baixos aqui. Então, eu venho aqui, faço 2, 1, 2. E agora, nós vamos trabalhar igual nós fizemos na carreira anterior, só que com um caninho no meio, até chegar aqui novamente e trabalhar os pontos, em cada um dos 5 pontos aqui, 2 vezes 2 pontos baixos em cada um deles. A diferença é que agora nós temos o caninho aqui no centro, então eu vou meio que ajeitando o trabalho, ó, eu introduzo a agulha, laço lá atrás, puxo e fecho. Quem assistiu aqui no canal as aulas com fio de malha sabe que é a mesma coisa, a diferença é que nós estamos trabalhando com o náutico da Multitécnicas e ele vai encobrindo a mangueirinha, o caninho cristal ali dentro. Então, agora eu vou até o final e volto com vocês. Tô chegando aqui na curvinha, onde nós vamos fazer os 5 pontos baixos 2 vezes em cada um desses pontos aqui da curvatura. Então, não vai ter muito segredo, você vai trabalhar igual nós fizemos na carreira de baixo, então, 1, 2. Lembrem-se que você não pode apertar demais esses pontos, ó, porque o buraco vai começando a ficar muito grande. Então, eu vou dar uma leve soltadinha nesse ponto, para evitar que fique muito esburacado. Como a gente está trabalhando com o caninho no meio da carreira, ele tende a abrir ainda mais esse buraquinho. Então, toma cuidado para não apertar o ponto. Aqui, ó, automaticamente eu já vou formando a curva. Ele forma essa dobrinha, não tem jeito, porque como nós estamos ainda com uma curva muito fechada, vai acontecer. Nas próximas, ele já fica mais redondinho o caninho. E lembrando que nós vamos trabalhar em todas as carreiras da bolsa. Ó, vou fazer aqui, ó, o ponto bem daqui do meio, ó, já fiz 2, 2, 2, faço a curvinha aqui com a mão, ó, do caninho, venho pro próximo ponto. Fazer mais um ponto. Vocês estão reparando que aqui, ó, na minha mão, a pontinha do caninho já está, ó, ela já fez a curva. Eu sempre dou uma ajeitada, puxo, deixo essa curva mais bonitinha conforme eu estou fazendo a curvatura. É dessa forma que você deixa a sua base cada vez mais perfeita e as bolsas também cada vez mais bem estruturadas. Vou fazer o último dos 5 pontos, dos 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2. Agora, antes de continuar, já tá ficando ruim pra mim aqui, porque eu tô sem caninho pra trabalhar. Então, eu coloco na mesa, vou dar aquela ajeitada, assento, crochê, precisa fazer isso. Porque é nessa hora que você vai dando formato e deixando sua peça cada vez mais bonita. Arrumo as pontinhas aqui para o caninho ficar bem na parte interna da carreira. E nós vamos cortar este caninho do tamanho bem certinho do tamanho da base. Pode ser que seu fio seja um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso, não existe uma medida, e sim a medida que você faz fazendo o contorno. Então, eu marco bem certinho aqui aonde eu preciso cortar, ó, já fez a curva aqui. Aqui eu já tinha feito com o crochê, já arrumei, já deixei bem certinho aqui. Então, agora, eu venho com a tesoura e corto bem reto aonde eu quero fazer a emenda. Esta peça, gente, eu estou fazendo pensando numa peça, numa bolsa de praia, numa coisa que você precise molhar. Ou tenha peças molhadas na parte interna. Normalmente, quando eu trabalho com caninho, vocês sabem que eu utilizo esse tipo de fita adesiva, que é uma fita um pouco mais larga, e por isso ela fica melhor para fazer o fechamento. Dessa vez, eu vou fazer o fechamento com a fita adesiva que eu chamo de silver tape, que é uma fita à prova d'água. Então, você pode molhar esta peça, que ela vai ficar vai ter resistência. Essa daqui é da marca Tecbond, mas existem várias marcas, 3D, existem outros tipos de marca.
Porém, o que eu quero falar para vocês? Essas duas aqui, ó, elas têm praticamente a mesma largura, inclusive essa daqui é um pouquinho mais larga. Como ela não é uma fita transparente, qual que é a minha sugestão? Você vai vir aqui e vai dividir esta fita. Ela é muito mais grudenta do que essa fita adesiva aqui. Eu prefiro fazer essa divisão, porque ela tem uma excelente aderência e aí não vai soltar, porque ela é a prova d'água. Mas a gente divide ela no meio justamente para que nós tenhamos menos aparência dessa parte metálica que é a fita. Então, eu deixo um pedaço bem menorzinho, vou grudar aqui bem na pontinha do caninho. E uno as duas pontinhas. Então, a minha dica é essa, justamente para que fique um pouquinho só aparecendo. Caso você esteja trabalhando com um fio escuro, ele não vai aparecer, mas se for uma cor muito clarinha, pode mostrar um pouquinho dessa cor. Então, por isso que eu fiz ele menorzinho, para ficar mais escondido. E agora, ainda tá um pouquinho assim, arqueado, mas ele vai abrir conforme a gente faz o crochê. Então, agora, a gente volta fazendo todos os pontos baixos simples aqui, não vai ser mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, sempre ajustando o fio, deixando ele na tensão bem certinha, para o caninho ficar o menos aparente possível. Como ele é um caninho cristal, você não enxerga ele depois que você estiver com a peça pronta, você vai ver que ele some. Aqui vocês estão enxergando ele um pouquinho mais, porque tá com bastante luz, a câmera está bem próxima, mas na bolsa pronta, ele fica praticamente invisível. Então, agora eu vou fazer todo o crochê até chegar lá na ponta e volto com vocês quando eu chegar aqui para fazer a curvinha. Gente, eu tô chegando aqui na ponta, mas eu quero mostrar uma coisa importante. Tá vendo que o caninho tá meio pontudinho, ele parece que tá sobrando um ponto aqui? Então, a gente tira a agulha aqui, aperta, ajeita, puxa o crochê para ele formar a curvinha aqui bem perfeita. É dessa forma que você precisa dar a modelagem da peça. Ó, já consegui deixar a curva mais arrumadinha. E aqui, ó, se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão enxergar a junção. Porém, na peça pronta, isso aqui fica um brilho como se fosse o brilho do caninho, você não enxerga mais. Mas, volto a dizer, se a sua fita for larga como a minha, deixe a fita na metade, que fica melhor, e daí você vai ter uma junção à prova d'água, que não vai aparecer tanto. Então, arrumei aqui, nós fizemos 2 e 2. Eu preciso de mais 3 vezes aqui, sendo que o primeiro a gente só tem 1. Então, neste ponto, a gente vai fazer 2 vezes, aqui é sozinho. Então, aqui eu ainda faço um ponto sozinho. E 2 juntos. 1. 2, novamente 2 juntos. E por último, agora, eu faço só um aqui, porque eu já tinha feito aquela subida. Bem no ponto inicial desta carreira, ó. Puxo, sem apertar o ponto. E aí, eu fiquei com 5 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, a gente vai fazer a finalização com o fechamento perfeito. Põe a agulha sempre de trás para frente. Puxo. Fica tudo igualzinho aqui. Agora, mesma coisa de sempre, ó. Introduzo a agulha aqui por baixo, retomo na argolinha e puxo para que ela fique ajustada. Passo ela para frente, girando a agulha que é mais fácil. E, novamente, vou pegar o caninho. Ajeito o caninho aqui, ó. Já vou deixar uma ponta
um pouquinho maior aqui. Faço o primeiro ponto, que é para prender o caninho entre a minha mão e o fio, ó. Prendi. Agora, gente, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Serão 2 pontos simples aqui, então, o primeiro eu faço simples e o último simples. E nós vamos trabalhar 3 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, começando a partir deste primeiro aqui, ó. Então, aqui a gente vai introduzir, já vamos fazer 2, 1, 2. De novo. 1, 2 e mais uma vez. Então, são 3 vezes, 2 vezes no mesmo ponto de base. Agora, vou até lá embaixo e eu volto com vocês, só trabalhando ponto baixo simples aqui, ó. Então, vou até lá embaixo, até chegar na curva da próxima carreira e volto só para mostrar para vocês a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Estou chegando aqui na curvinha, então eu vou deixar ele aqui em cima da mesa, volto, ajeito o caninho aqui para que ele fique bem certinho no centro. Vejo aonde basicamente eu preciso cortar. Então, tá certo aqui. Lembrando que o caninho sempre eles vão se beijar, então você tem que cortar bem perfeito, aonde um encosta com o outro. Cortei os dois bem próximos, vem com aquele pedacinho que eu já tinha deixado aqui, ó, semi-cortado. Corta silver tape aqui, é sempre bom deixar a pontinha dela já dobrada, porque quando gruda é difícil de desgrudar. Ó, inclusive, eu vou descartar esse pedaço aqui, só para não ficar grosseiro. E ela é muito resistente, essa fita. Por isso que, além de ser resistente à água, ela é resistente, inclusive, para desgrudar. Uma vez grudado, você não consegue mais desgrudar. Então, venho aqui, coloco bem no centro, caninho beijando caninho. E pronto. Então, assim, ele não fica tão largo e forma uma junção melhor. Novamente, a gente dá aquela ajeitada para ver se tá tudo certinho aqui. E vamos fazer a curvatura. A curvatura, só para lembrar vocês, serão 2 pontos simples aqui, bem na pontinha, e 3 vezes, 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai trabalhar agora desta forma aqui. Fiz 3, 2 pontos no mesmo ponto de base, agora serão 2 simples. 1, 2. E tudo que eu fiz desse lado, agora eu vou fazer desse. Então, 1, 2, 3 de novo. Ajeito para ficar bonitinho. E agora, eu venho direto aqui trabalhando pontos baixos simples, até chegar na curva, volto com vocês, pra vocês entenderem exatamente como nós fazemos a curva. Tô chegando aqui no cantinho, o primeiro ponto foi simples, então o último também será simples, e aqui são 3 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, de novo. 1, 2 e 1, 2 de novo. E faço o último ponto simples aqui bem no finalzinho da carreira. Quando eu finalizo as carreiras, eu normalmente faço isso, ó, eu empurro os pontos para que eles fechem melhor
e puxo aqui. Agora, nós vamos para a terceira e última carreira da base. E eu já vou falar para vocês como é que fica essa curvatura aqui. Porque é interessante agora, gente, eu vou dizer uma coisa. Uma dica que eu tenho percebido que facilitou bastante o meu trabalho. Eu vou pegar meus marcadores de carreiras. O que eu tenho feito? Eu já marco aonde eu começo e finalizo essa ponta mesmo aqui do trabalho. Isso ajuda para que a hora que você chegar aqui deste lado, você já tenha marcado onde você precisa fazer. Agora, serão 4 pontos simples aqui na ponta. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que esses 4 aqui serão 4 simples. E aqui, 1, 2, 1, 2, 2 no mesmo ponto de base. É só isso para vocês entenderem. E deste lado a mesma coisa, ó. Eu vou trabalhar 4 pontos aqui, então o primeiro vai ser simples. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4. Tem um ponto exato para você fazer esses 4? Não, você pode fazer um para cá, por exemplo, que não tem problema, ó. Se você fizer aqui. Então, 1, 2, 3, 4. E eu já posso fazer, então, 1, 2, 1, 2 aqui para baixo, não tem problema nenhum. Então, vamos pegar o caninho, coloco o caninho entre a minha mão e o fio de trabalho. Puxo e já deixo preso. Então, serão 4 vezes simples, ó. 1, 2, 3, 4 pontos simples. E aqui, 1, 2 no mesmo ponto de base. Então, vamos lá, ó. 2, 1. No mesmo ponto de base. E novamente, 2 no mesmo ponto de base. 1, 2. Agora, vou simples até lá no final. Opa, tava pulando, ó. Vou simples até chegar na outra ponta. Aí, eu volto com vocês quando eu chegar lá na outra curva, porque aqui não vai ter mais segredo, gente. É só ponto baixo simples, diretão, ó. Eu vou puxar aqui o caninho, só pra ficar mais fácil. Venho direto aqui agora. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês só pra vocês recapitularem a curvatura. Então, agora eu vou trabalhar 2 no mesmo ponto de base. 1. 2, de novo, 2. 1. 2. Vou tirar esses marcadores, porque agora a gente vai fazer 4 pontos baixos simples. 1, 2, 3, 4. Dou aquela ajeitada, puxo o fio, deixo ele bem perfeito. E agora eu vou fazer 2 vezes aqui, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou deixar escrito na legenda, gente, esse jeito aqui de fazer a ponta. Caso você tenha alguma dúvida, você consegue dar uma olhadinha lá na receita escrita dessas pontas aqui, dessas curvaturas. Agora, venho simples aqui, só ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, mas é só para lembrar, ó. Agora, já vem ponto baixo simples. Até chegar na curva de novo. Lembra quando a gente fez aqui, ó? Eu já tinha feito 1, então vai ser 1, 2, 3, 4, 2 juntos, 2 juntos. Então, tudo isso aqui agora é simples. Tô chegando aqui na ponta, então, vamos lá de novo. São 4. 1, 2, 3, 4, e agora 2 juntos aqui. 1,
2 pontos no mesmo ponto de base, de novo, 1, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora eu vou trabalhar os 4, mas são 3, porque o primeiro a gente já fez aqui. 1, 2, 3. Finalizamos, então, o que eu faço agora? Eu empurro para que ele feche e fique mais perfeitinho aqui e mais bonito. Então, a base, ela fica bem perfeita, bem justinha, ó. Eu sempre dou aquela ajeitada aqui nos pontos. Ela fica reta, tá vendo? E é isso que vai dar estrutura na sua bolsa de praia. Essa base serve, inclusive, se você quiser, para fazer cesto, porta-treco, até mesmo papel higiênico. O rolo de papel higiênico, ele fica perfeito aqui neste tamanho, subindo as laterais. Quando a gente finaliza aqui, agora nós vamos encerrar essa carreira, para daí fazer a subida da bolsa. Aí vocês vão perguntar, por que eu tenho que encerrar a carreira aqui? Eu já explico para vocês na hora que a gente fizer a subida, mas basicamente será cortar o fio, não precisa ser um fio muito longo. Ó, a gente fecha aqui, puxo o fio aqui para trás, colocando a agulha de trás para frente. Volto dentro do ponto, para que a correntinha aqui de início, ó, ela vai ficar bem perfeita. Vamos retomar aqui na agulha. Gente, eu tô usando a tapestry, mas vocês podem usar a de arremate também. É que às vezes eu uso a tapestry, às vezes eu uso a de arremate. É a que está mais fácil na mão que eu costumo utilizar. Puxo aqui pra trás, sem apertar demais pra correntinha não ficar torta. E por que eu tô fazendo desse jeito aqui? Porque onde a gente faz a junção dos pontos, às vezes abre. E eu não vou colocar forro nessa peça. Então, eu tô deixando o início aqui ainda mais perfeito. Lembrando que essa parte aqui é o avesso. Mas eu quero um avesso muito bonito. Então, a base aqui está prontinha, retinha, perfeita. Aonde nós fizemos a junção, aparece um pouquinho, mas não tem problema, porque na hora que você não tem luz, ela não brilha como ela brilha aqui, então você vai ver que pessoalmente não vai aparecer isso aqui. E agora, nós vamos iniciar o corpo da bolsa. Aqui é o avesso, aqui é o direito. Então, você deixa por enquanto desse jeitinho aqui. Vamos pegar o fio. Já tem o caninho aqui. O caninho, gente, agora vocês vão cortá-lo conforme o tamanho da carreira e nós vamos fazendo pequenos aumentos nas laterais. Então, cada carreira vai ser cortada sempre um tiquinho maior do que a carreira anterior. E isso você só vai saber conforme você estiver fazendo o crochê. Quando eu falei para vocês que nós precisávamos arrematar a base, por que eu faço isso? Ó, vou cauterizar a pontinha aqui. Nós vamos começar na lateral. Você pode escolher qualquer uma delas. Eu gosto de fazer não na que eu finalizei, e sim na que eu vou, não tem emenda nenhuma, justamente para não sobrecarregar esta parte aqui. Aí, você vai pegar o fio, porque a base, ela tem esta correntinha, você vai pegar o fio da parte de cima da correntinha, onde é aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou ficar com a base desse jeito que é mais fácil. Puxo o fio pro lado direito da peça. Não precisa deixar esse fiozinho muito grande aqui, porque ele já vai ficar escondido no meio do crochê. Como eu falei pra vocês lá no começo, a primeira carreira é sempre a mais chatinha, mas depois fica fácil. Vou colocar o caninho entre a minha mão e a agulha de trabalho.
Então, eu coloco o caninho desta forma aqui, ó. O caninho está na minha mão, na palma da minha mão, e ele está a agulha aqui na frente e o fio de trabalho lá. Quando eu faço isso, eu só venho aqui, ó, eu vou ajustar o fio para ele ficar bem apertadinho. Eu gosto desse fio apertado. E fecho com um ponto baixo. Feito isso, você, ó, vou puxar de novo aquele fio inicial aqui, só para não ter perigo de ele soltar. E agora, gente, é só ponto baixo aqui nessa parte. Ponto baixo sempre pegando o fio de cima da correntinha. Agora, eu já vou esconder a pontinha inicial, que é a pontinha que a gente deixou para o começo. Não apertem demais esse ponto, toma cuidado para não apertar demais. E vamos fazendo, então, agora a carreira somente de pontos baixos todinha. Inclusive, eu vou colocar o caninho lá para trás, que fica mais fácil para eu trabalhar. Isso é dica para vocês também. O caninho, ele tem uma curvatura natural. É sempre bom você deixar essa curvatura natural no mesmo formato da bolsa. Não tentem brigar com a curvatura natural do caninho, porque fica mais difícil. Ó, eu vou fazer a curvatura natural, já vou empurrando aqui, ó. Porque eu sei que eu vou cortar basicamente mais ou menos desse tamanho aqui. Então, vamos lá. Agora, gente, não vai ter segredo nenhum. É só uma carreira inteirinha de pontos baixos, sem apertar demais esse ponto. Ó, já escondi aqui o fio por dentro. Então, você vem pegando, ó, introduzo aqui no fiozinho de cima, puxo e fecho. Introduzo no fio de cima, puxo e fecho. E ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Ele vai subindo a parede da bolsa que nós estamos fazendo. Então, agora vai ser sempre a mesma coisa. Toda a carreira em ponto baixo. Agora, eu vou fazendo direto aqui. Vamos unir a pontinha do caninho do mesmo jeito que nós unimos na carreira de baixo, usando sempre a metadinha aqui da silver tape. Então, ó, eu vou medir aqui para vocês verem mais ou menos o tamanho que eu quero. Só que, na verdade, antes de cortar, ó, eu vou fazer mais um pedaço de crochê aqui, e aí eu volto com vocês para cortar o caninho, para vocês verem basicamente o tamanho que a gente precisa cortar. Ó, já fiz um pedaço do crochê para ficar mais fácil, para que eu meça o tamanho do caninho. Então, eu vou deixar o fio aqui para fora, ó. Ele é em cima, não para dentro, gente, mas em cima, ó, em cima da carreira de baixo. Vou medir aqui bem certinho. E pronto. Já tenho o tamanho que eu preciso da carreira. Então, as carreiras, o que é importante? Que você sempre coloque o mesmo padrão de tamanho. Eu fiz bem pelo contorno, não para dentro, mas também não pus para fora na hora de medir, tá vendo? Eu pus em cima do crochê. Vocês estão vendo a câmera bem em cima, dá para perceber que ele está bem em cima do crochê. Vou fazer a união de novo com um pedaço bem pequeno aqui, só a metade da silver tape, e todinha somente em pontos baixos simples. Fecho a carreira e vou fazer a próxima com vocês, que tem um aumento de cada lado, e acabou o segredo. A gente vai até a parte da boca da bolsa, fazendo sempre da mesma maneira. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês quando eu finalizar essa carreira. Pessoal, eu tô chegando aqui no último ponto da carreira. Ó, eu vou introduzir aqui, vou fazer o último ponto baixo dessa carreira, ok? Agora, o que eu quero que vocês vejam? Ainda tá meio aberta essa base, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer? Trazer a parede para que ela fique retinha, para que ela suba
e forme realmente a parede da bolsa, tá vendo? Então, quando você finaliza, o que você vai fazer? Você vai puxar os pontos aqui para eles fecharem juntos aqui. Vamos fazer sempre o fechamento perfeito. Como é que eu faço o fechamento perfeito? Introduzo a agulha de trás para frente aqui no ponto. Como ele tá apertadinho, eu vou abrir aqui só para ele ficar melhor, ó. Introduzo a agulha de trás para frente no primeiro ponto, puxo o fio lá para trás. Agora, gente, vai ter um segredo aqui que é importantíssimo que vocês verifiquem, porque isso vai ser para todas as carreiras. Puxei o fio aqui, a argolinha ficou aqui atrás, ok? A argolinha ficou lá para trás. Você não vai mais introduzir a agulha 100% aqui por baixo. Você precisa colocar no meio do ponto, porque nós vamos fazer o ponto baixo pegando pelo fiozinho de trás somente da correntinha, igual a gente tinha feito aqui na base, é a mesma coisa. Então, eu vou fazer de novo aqui só para vocês verem bem de pertinho, ó. Fiz o último ponto aqui, introduzo a agulha de trás para frente, puxo a argolinha e puxo o fio lá para trás. Puxei o fio para trás, fiz a continuidade aqui da carreira. Só que na hora de introduzir o fio, eu não introduzo nos dois, porque existe... O fio, ele é duplo, né? É uma argolinha dupla. Então, você tá passando a agulha aqui, ó, por dentro do fio. E retomando a argolinha na agulha. Puxo. E aí, ficou... Tá vendo? Um fiozinho aqui por baixo. É isso que eu preciso. Dou aquela ajustadinha no fio. Vou pegar o caninho. Deixando o caninho com a curvatura natural dele. Puxo aqui. Coloco o caninho entre a minha mão, o fio de trabalho e a agulha. E fecho. Qual que é a diferença da primeira carreira para a segunda carreira? Somente que nós vamos fazer um aumento nesta ponta e um aumento na outra ponta, que é para a bolsa subir levemente, bem levemente na diagonal. Então, neste caso aqui, nós vamos manter, eu já tô aqui na curvatura, quando eu estiver voltando aqui, eu vou fazer 2. Mas, agora, é só trabalhar pontos baixos simples aqui, sem segredo nenhum, ó, sempre pontos baixos simples. Até chegar do outro lado. Quando a gente chegar do outro lado, eu vou mostrar como que eu faço 2 pontos baixos do mesmo ponto de base, mas não tem segredo, gente. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz do outro lado. Tô chegando aqui na curvatura, bem no meio aqui. Eu sempre vou calcular mais ou menos nessa linha aqui do centro, tá? Então, vocês veem mais ou menos que ponto que é esse. E aí, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. 1. Sem segredo nenhum. É só esse aumento que você precisa fazer aqui. A cada uma carreira, você faz uma sem aumento, uma com. Uma sem, uma com. Sempre 2 pontos baixos dos dois lados, para que você faça esse leve aumento. Por quê, gente? Agora, eu vou fazer o corte aqui no caninho com vocês, só para mostrar. A gente fez um aumento de cada lado, eu ajusto o crochê bem aonde eu quero, para ele ficar com a parede bem bonitinha, bem retinha. Tô com a ponta aqui, ó, do caninho. Coloco ele em cima da carreira, não é pra fora e nem pra dentro. É em cima da carreira de baixo, ó. Tá bem em cima da carreira de baixo. Faço a mesma coisa com a outra ponta. Pode acontecer de cortar um pouquinho maior e daí ter que acertar? Pode. O ruim é se você cortar menor, porque daí você vai ter que emendar o caninho e isso não é muito legal.
Porque ficar com muitas emendas acaba daí ficando com muita fita, né, nele. Então, eu não gosto. É importante que você, se necessário, corte um pouquinho maior e ajuste. Não tem problema nenhum de você ter que ajustar o caninho. Cortar uma lasquinha a mais, não tem problema nenhum, ó. Então, corto aqui, já fiz. Tá bem... Eu tô achando que tá um pouquinho maior do que eu quero, ó. Então, eu vou deixar ele um pouco menor. Sobrou caninho aqui, ó. Sobrou. Então, eu vou cortar uma lasquinha que sobrou. Que assim eu não tenho perigo. Ó, eu cortei bem pouquinho, tá vendo? É só pra não ficar com uma carreira muito grande. Fecho agora tudo de novo e vou subir as paredes da bolsa pra vocês verem como é que a gente vai subir. Agora não tem mais nenhum segredo, é sempre a mesma repetição da primeira e da segunda carreira. Você vai juntando, unindo as pontinhas e fazendo sempre aumentos nas duas laterais. Pessoal, eu já fiz mais um pedaço aqui da minha bolsa, ó. Uma carreira sem aumento, com aumento. Sem aumento, com aumento, sem aumento, com, sem aumento. A próxima eu vou fazer com. Então, a cada faz uma carreira, aumenta. Faz uma carreira, aumenta. Faz uma carreira, aumenta. Carreira, aumenta. No total, eu vou subir aqui 12 carreiras desse jeito. E vocês vão reparar, ó, que conforme a gente ajeita aqui o crochê, ela vai dando uma leve abertura bem suave aqui nas laterais. Por isso que eu fiz esses aumentos aqui, para que ela comece a dar essa leve diagonal aqui. É uma bolsa de tamanho grande, ela tem um espaço interno muito bom, bem grande. E a gente vai subir no total 12 carreiras, tá? Eu tô subindo a mesma quantidade de carreiras dessa para menor. Você pode fazer mais carreiras ou não, conforme o seu desejo, tá vendo? Mas ela vai ficar bem estruturada e uma bolsa bem grandona. Gente, eu vou falar aqui no meio do vídeo, já vou falar no final, em todos os lugares. O caninho cristal vocês encontram lá no site da Multitécnicas, no www.multitécnicas.com.br. Muitas pessoas, onde eu compro o caninho? Onde eu encontro esse caninho cristal? Lá no site ou através do WhatsApp, no 11 98955 2000. Então, eu vou fazer mais carreiras aqui, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou totalizar 12 carreiras e volto com vocês. Pessoal, já estou com o corpo da bolsa aqui pronto. Eu trabalhei no total, corrigindo o que eu falei anteriormente, 13 carreiras. Por quê? Eu coloquei ela em pé aqui, ao lado da que já está pronta. E eu gostei mais com uma carreira a mais aqui no corpo. Então, ao invés de fazer 12, eu fiz no total 13 carreiras. Só para vocês anotarem aí, caso vocês queiram fazer do mesmo tamanho que o meu. Eu até vou mostrar aqui no centímetro, ó. Com 13 carreiras, 24 centímetros. Então, agora a gente finalizou o corpo. Ela fica com um espaço interno gigante. É uma bolsa grande que você pode oferecer no seu catálogo de bolsas justamente como uma peça de crochê maxi. Então, é uma maxi bolsa, ela não é uma peça pequena. Eu normalmente faço os tamanhos menores aqui na aula, eu preferi fazer o grande para vocês verem como que é a execução. Muito simples, fácil e tranquilo de trabalhar. Agora, essa abertura aqui, ela vai parar quando a gente colocar o fecho, tá bom? Só que antes do fecho, nós vamos fazer a alça. Então, aqui eu vou finalizar o último ponto. Igual nós fizemos em todas as carreiras, com o fechamento perfeito, pegando lá por trás. Puxa aqui pra frente. E finalizamos aqui pegando pelo meio. Aí, gente, o que eu preciso falar para vocês? Quando vocês forem trabalhar a alça, se possível, reservem um pedaço do caninho cristal que pegue os dois tamanhos de alça. Por que eu tô pedindo isso? Você não pode fazer a emenda da alça aqui no meio. A emenda que eu digo de caninho, quando você passa a fita aqui no meio, porque ele forma um bico. Isso é a experiência de quem já fez, acabou dando errado. Então,
Se possível, um pedaço inteiriço, para que você possa fazer toda a alça tranquilamente. Tamanho da alça, você pode mudar o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer uma alça maior, é possível também. Gasta mais material, mas é possível. Ah, quero uma alça mais baixinha. Uma alça, porque essa daqui que eu fiz, você consegue até levar ela no braço assim. Mas você pode fazer uma que seja só para segurar. Também é possível. E aí, como é que a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou puxar aqui só para não desmanchar, você precisa marcar aonde estão os cantos, aonde está o meio e qual o tamanho da abertura que você vai querer aqui da alça, ok? Então, eu vou fazer isso agora, eu vou contar aqui o meio, os dois cantos, vou fazer as marcações para saber exatamente aonde eu paro para fazer a abertura da alça e aonde estão, a partir de onde que eu vou contar, que são essas duas laterais. Vou colocar os marcadores de carreiras e volto com vocês. Pessoal, já fiz as marcações aqui, para vocês verem, ó, ele vai ficar exatamente aqui, uma marcação no centro da onde será o meio da alça. Vocês precisam marcar as duas pontas, contar quantos pontos você tem de cada um dos lados, pegar o meio, marcar aqui o centro e aí você escolhe quantos pontos você quer para cada lado, para que você centralize então a alça. Aqui só para vocês saberem, ó, marquei o centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloquei o marcador no 9º ponto de cada um dos lados. E eu vou parar de fazer o crochê aqui, ó. Então, aonde eu marquei, eu não faço mais para formar a alça de mão. Para vocês terem ideia de qual que é o tamanho que tem aqui, são 18 centímetros. Por que eu estou dando em medidas? Cada fio que você trabalha pode ter uma espessura diferente. Se você estiver trabalhando com outro fio que não seja o náutico da Multitécnicas, pode dar alguma diferença. Então, é só para você ter uma ideia do tamanho. Pode ser maior? Pode. Você pode deixar um pouquinho menor? Pode também. Eu gostei desse tamanho, eu achei que ficou interessante. O caninho, gente, tem que ser um caninho inteiriço. Para alça, não é interessante que você tenha cortes, porque quando você corta e emenda, ele pode dar uma marcação no meio da ponta da alça aqui. Então, evitem, se possível, você precisar emendar o caninho na hora de fazer a alça. Então, vamos lá. A finalização aqui é a mesma que a gente fez em todas as carreiras. Ó, se o caninho estiver abrindo, você pode dar uma fechadinha aqui com os pontos, não tem problema nenhum. Coloca entre a mão e o fio de trabalho e vem trabalhando, então, em pontos baixos. Então, agora, não tem segredo, eu vou fazer isso aqui até chegar na marcação e aí eu volto com vocês. Até chegar aqui e eu volto. Cheguei na marcação, parei um ponto antes da marcação e agora eu vou trabalhar em pontos baixos aqui para formar a primeira das alças. O ponto baixo normal, só que agora você não pega na carreira de baixo. O que é importante agora, trabalhando no caninho? Que ele fique um ponto bem apertadinho, ele não pode ficar solto, porque senão na hora que você for fazer a segunda carreira por cima, ele não fica tão bonito. Então, é importante que você tenha bastante regularidade aqui, e nós vamos trabalhar até chegar deste lado aqui. Eu vou fazer o número total de pontos, conto e volto para vocês para falar certinho quantos pontos eu fiz aqui nesse arco. Fiz 40 pontos baixos aqui no arco. Eles estão bem apertados, conforme você vai fazendo, você pode puxar para que eles fiquem bem apertadinhos e você não consiga enxergar o caninho na parte de dentro do crochê. Nós vamos fazer ainda mais uma carreira aqui por cima, então, quando você fizer a segunda carreira, é que vai dar mais o formato perfeito do arco. Terminou de fazer os 40 pontos, agora nós vamos pegar o ponto baixo com o caninho, um ponto após a marcação. Pegando o fiozinho de trás.
Deixa esse ponto mais apertadinho, para que não tenha perigo de ele ficar aberto, justamente porque é o ponto logo depois da abertura aqui. Eu até vou pegar novamente, gente. Ó, vou introduzir de novo, puxar. Ele precisa ficar apertadinho, porque ele é o ponto exatamente após o levantamento da alça. Então, ele não pode ficar sobrando fio aqui. E agora, a gente vai pegando de novo aqui por volta, até chegar na outra marcação. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, gente. Vou trabalhar 40 pontos baixos neste arco. Aqui, eu fiz uma altura, basicamente, a olho, não foi uma medida específica. Eu vou mostrar com quanto ficou. Mais ou menos 7,5 centímetros. Você pode deixar um pouquinho mais alto, mais baixo, aí fica a seu critério. Eu fiz essa medida, essa altura aqui a olho, e agora eu tenho que fazer exatamente o mesmo tamanho do lado de lá. Como é que a gente vai fazer isso? Conforme eu chegar na outra marcação, eu já vou fazer os 40 pontos, e aí é neste momento que a gente tem que fazer um ajuste do caninho para que ele fique bonito e também do mesmo arco que a gente fez deste lado. Então, eu vou fazer toda a lateral aqui, vou puxar para a subida do arco e aí eu volto com vocês. Olha só, gente, já fiz até onde eu preciso. O que que eu vou fazer agora? Dar aquela ajustada no crochê, no caninho, para que ele comece a sentar. Só que eu não posso deixar a emenda da alça no meio do arco, porque isso marca aonde a gente faz a emenda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, vocês vão ver eu puxando, ó. Eu vou puxar para que a emenda venha para este pedaço aqui, que é pequenininho, mas é o suficiente para que a gente consiga fazer uma emenda bacana. Quando eu puxo a alça, que era o arco aqui, ela encolhe. Aí, eu volto aqui e vou de novo arrumando e deixando o arco do tamanho que eu quero. Esse arco, conforme você vai mexendo, ele vai ficando do tamanho que você deseja. Então, ele é toda uma questão de você ajeitar o crochê dentro dos pontos que você fez aqui, ó. Já voltou. O caninho que eu preciso já está mais ou menos do tamanho necessário. Então, agora, de novo, vou trabalhar 40 pontos baixos aqui. E aí, eu consigo fazer emenda. Então, outra coisa que você pode fazer, se você quiser um arco maior, ó, é só introduzir mais caninho e ele aumenta. Só que lembrem-se que eu fiz 40. Para 40, ó, eu não posso deixar muito grande, que senão ele começa a aparecer o caninho. Então, eu vou já ajustar aqui, ó, ajusto e deixo naquele tamanho. É a olho? É a olho. Então, você pode deixar maior ou menor conforme o seu gosto. Então, vou fazer de novo agora 40 pontos para finalizar fazendo emenda nesse pedacinho que vai sobrar aqui. Pessoal, já terminei de trabalhar os 40 pontos baixos naquele último pedaço aqui que vai ser da alça. Eu já deixei a bolsa aqui deitada para vocês verem como que fica mais fácil se você deixar desse jeito, tá? Você vai colocar ela numa superfície reta, numa mesa. Evitem fazer esse trabalho com o caninho no colo, porque você não vê se tá bem certinho no esquadro. Então, é importante que você deixe ela numa superfície bem retinha, como uma mesa. E aí, o que que você precisa fazer neste momento? Ó, eu vou até deixar de lado para ver se dá para ver melhor aqui na câmera. Você precisa calcular se a altura das alças estão iguais. Então, aqui, você dá uma apertada, ó, para ela baixar, para que você verifique se as alças estão da mesma altura. Existe um jeito de você medir? Não. Se você ficar medindo muito, às vezes não dá certo. Você precisa fazer mesmo desse jeito que eu tô fazendo, colocando uma em cima da outra e vendo a altura certinha. Depois que você fecha aqui,
É possível você até dar uma ajeitada depois com as mãos, mas você primeiro precisa fazer a medida mais certinha possível agora para ficar perfeito. Então, eu já vi que tá certo, o ponto até desmanchou o último ponto, eu vou refazer aqui. Ó, eu fiz exatamente 40, como nós tínhamos feito na outra. Deixa eu só fazer mais um aqui que desmanchou. E eu já vi que está basicamente na altura que eu preciso. E depois, se precisar, a gente arruma, não tem problema nenhum em relação à altura. Você consegue equilibrar a altura das alças depois de pronto, não tem problema nenhum. É só mesmo deixar o mais perto que você puder. Lembrando que a gente vai pegar aqui neste ponto, que é depois da marcação. Agora, você vem aqui, ó, introduz a agulha na argolinha de trás, puxa, deixa esse ponto mais apertado que você puder, para que ele não fique muito aberto. Ele vai abrir, gente, não tem jeito, porque o caninho puxa esse ponto para cima, mas deixa ele bem apertadinho, se possível. Só vou fazer mais um aqui para não ter perigo de desmanchar. E agora vem uma parte que é um pouquinho mais chata, mas é necessário. O que que a gente vai fazer? Nós já medimos aqui a altura das alças, eu vi que ela tá do jeito que eu quero. Aí, o que que a gente vai ter que fazer? Colar o caninho neste pedacinho que sobrou aqui. Fica mais apertado, gente? Fica, não tem jeito. Porque se você colar em qualquer outra parte aqui, você pode não conseguir calcular exatamente o tamanho correto. Então, por isso que fica um pedaço muito pequenininho, mas não tem jeito. E aqui, ó, eu já vi basicamente onde tá, eu vou só cortar um pedaço a mais e aqui eu corto os dois juntos, ó. Eu faço assim, para que fique as duas pontinhas aqui bem próximas. Já tem um pedaço da silver tape pronto aqui para eu poder usar. A silver tape, ela é mais grudenta que o durex e ela não solta de jeito nenhum e vai ser resistente à água. Ah, mas eu não encontrei a silver tape. Gente, algumas pessoas usam a forma de união dos caninhos com fogo, com calor. Você também pode procurar uma dessas maneiras, caso você não queira ou não tenha a possibilidade de comprar a silver tape. Aí, aqui agora eu vou finalizar esta carreira. Finalizei a carreira. Neste último ponto, somente neste último, que é para não abrir, eu vou fazer mais um ponto aqui, mas é só nesse que a gente vai fazer 2 na finalização. Porque eu tenho a união da silver tape aqui, eu não quero que ela apareça. E aí, eu quero que fique bem justinho, não quero que abra. Então, por isso que eu fiz 2 pontos, mas é somente nessa carreira. E não vai dar diferença na questão da quantidade de pontos em relação ao outro lado. Agora, você vai fazer o fechamento perfeito. Vou ajustar o fio aqui. E a gente vem direto já no ponto baixíssimo. Ó, você já puxa aqui pra frente agora. E já vem direto fazendo ponto baixíssimo em toda a extensão aqui da parte superior da boca da bolsa. E a gente vai chegar no ponto baixíssimo até na alça ali do outro lado. Então, eu venho fazendo ponto baixíssimo até esse ponto aqui. Já volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, ó. Repara que é bem no comecinho aqui da alça. Aí, agora, gente, vem o segredo que eu quero falar pra vocês, que é a parte que fica mais bonito na bolsa, é a alça. E é onde vocês vão ter que tomar mais cuidado para que fique o mais bonito possível. Eu até vou aproximar a câmera aqui. Olha só, como é que a gente vai fazer esse acabamento aqui da alça? Você vai trabalhar da seguinte maneira. Você precisa pegar o ponto baixo lá embaixo. Para que esse ponto fique o mais bonito possível, como é que você vai fazer? Ó, o fio de trabalho tá aqui atrás. Você vem com a mão, passa na agulha, deixa o fio bem retinho aqui, ó. Volta, pega lá atrás e daí vai fechar o ponto. Tá vendo? Então, de novo. Passa por baixo, enrosca na agulha,
Deixa os dois bem certinhos aqui, ó, nessa parte de baixo, tá vendo? Põe a mão lá pra trás e de novo. E fecha o ponto. Então, esse trabalho aqui é o mais demorado da alça. E não tem jeito, se você não fizer assim, com este cuidado, ela não vai ficar tão perfeita quanto essas duas quanto a que eu mostrei no começo do vídeo. Então, ó, de novo. Levo lá pra trás, enrosco na agulha, seguro aqui na frente, puxo, demora, é um trabalho mais detalhado, mas aqui para que você tenha um acabamento aqui bem bonito, bem perfeitinho. E aí, você vai fazer deixando os pontos bem apertadinhos um do lado do outro, completando toda a extensão da alça. Eu vou fazer aqui, então, toda a alça, vou contar quantos pontos eu fico em toda a extensão, e daí eu volto com vocês quando eu chegar aqui no final. Eu fiz 40 pontos aqui embaixo. Então, agora eu não sei exatamente ainda quantos eu vou fazer aqui na alça que eu tô fazendo junto com vocês. Então, eu vou fazer todos eles juntos, bem apertados, e quando eu chegar aqui, eu volto e falo quantos deram no total, para vocês saberem exatamente a quantidade necessária para esta altura de alça. Gente, finalizei aqui a alça, contei o total de pontos, deu 35 pontos baixos, pegando na alça do jeitinho que eu ensinei para vocês aqui. Cheguei no último ponto. Agora, eu volto a fazer o ponto baixíssimo, bem aqui nessa curvinha, ó. Então, é só pegar o ponto baixíssimo. E eu vou repetir o mesmo processo com a outra alça, também fazendo os 35 pontos. O que é importante vocês contarem? Porque você fez um número de pontos aqui, o mesmo número vai precisar obrigatoriamente ser na outra alça. Você não pode fazer números diferentes. A altura da alça muda conforme o quanto você deixou de caninho, a espessura do seu fio. Então, é importante que você verifique se ela está com essa pegada mais justinha aqui, com bastante pontos, para ficar mais bonita. Então, agora, gente, eu vou fazer todo o trabalho aqui, ó, pegando ponto baixo. Ó, eu vou, então, fazendo ponto baixo direto até chegar de novo aqui neste ponto, e daí vou fazer novamente todo o trabalho de ponto baixo e finalizar e arrematar. Então, praticamente a bolsa já está pronta e a gente só vai fazer o trabalho, então, das flores para dar aquele charme e pregar o fecho, que é este fecho com couro que nós temos aqui. Inclusive, fecho, caninho, agulha, todo o material, incluindo o fio náutico, vocês encontram lá no site, no multitecnicas.com.br, e também através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Então, agora eu vou finalizar aqui, e daí eu volto com vocês para fazer as flores e pregar o fecho. Pessoal, finalizei as alças. Eu dou aquela puxadinha aqui nas laterais, porque o caninho, ele tende, quando a gente tá fazendo crochê, ele tende a dar uma fechada. A alça ficou bem perfeita, tá vendo? E aqui é o finalzinho, aonde eu trabalho o ponto baixíssimo. Agora, é só você cortar, eu fiz até o último ponto aqui, ó, deixa eu só mostrar bem de pertinho. Trabalhei até o último ponto baixíssimo. Fecho, puxo um pouquinho, corto um pedaço do fio. Puxo ele aqui pra fora, ajusto. Agora, é só colocar aqui na agulha e fazer o último ponto baixíssimo, para que ele fique com um acabamento perfeito, ó. Eu levanto aqui, passo por trás. E aí, eu retomo dentro do ponto. E passo o fio lá pra trás. E aí, você fica com esse acabamento, ó, onde não aparece início e fim. Tá vendo? Ele fica bem perfeito. Vou esconder essa pontinha aqui por dentro, queimar, pra cauterizar, pra que ela não desmanche. A gente ajusta aqui pra que as duas alças fiquem bem do mesmo tamanhinho. E agora, nós vamos costurar o fecho e fazer as florzinhas. Eu primeiro vou ensinar vocês a fazerem as flores. O fecho, gente, ele é esse aqui de couro, tá? Ele já vem com os dois buraquinhos, esse aqui ainda não tem, mas eu vou fazer para mostrar para vocês.
Ele já é com as linguetas, então ele é muito fácil de fazer a colocação. Eu costuro com a mesma cor do náutico, que eu tô trabalhando com a cor tijolo, aqui eu vou costurar com o mesmo fio. E eu já volto para mostrar para vocês. Agora, a gente vai fazer as florzinhas. Flor é a quantidade que você desejar fazer. Eu já fiz uma aqui, deixa eu só mostrar para vocês como é que ela fica, ó. Ela fica desse jeitinho, é muito fácil de fazer. Se você quiser fazer outra flor também, é possível, mas eu vou ensinar essa daqui que ela é bem fácil e que pode ser aplicada em vários outros trabalhos. Então, bora lá para fazer a flor. Pessoal, para a execução da flor, você precisa inicialmente deixar aqui, ó, um pedaço, eu tô marcando, porque daqui até a ponta do meu fio tem mais ou menos 1,70 m. Pode ser 1,75 m, 1,80 m, que é para não ter desperdício de fio, tá bom? Então, você vai fazer essa medida aqui, deixa ela para o seu lado direito, para que ela não misture com o fio de trabalho que vem do novelo, que tá aqui. Vamos fazer o ezinho inicial, tá? Quando eu faço o E, eu gosto de virar ele para que ele fique com o fio de trabalho para cá e o fio que vem do novelo para cá. Se você faz outro nó corrediço, não tem problema, pode deixar do jeitinho que você fez. Agora, gente, como é que você vai trabalhar? Este fio, que é a ponta que nós deixamos aqui longa, você vai... Olha como eu vou fazer, preste bastante atenção. Eu seguro aqui no nó no primeiro ponto, passo por cima da ponta da agulha, laço o fio que vem do rolo e subo. É muito simples. Sempre que eu vou fazer o próximo ponto, eu dou uma seguradinha aqui, ó, laço e faço o fechamento. Isso aqui é uma correntinha dupla. Então, é sempre a mesma coisa, ó, laço, dou aquela ajustadinha para não ficar sobrando fio, a argolinha não ficar muito grande e vou embora. Tá vendo? É muito simples de fazer, muito rapidinho. Você pode fazer esta flor para vários outros trabalhos e é só fazer a correntinha dupla. Caso você queira fazer outra flor, fique à vontade também. Mas, ó, é só passar por cima da ponta da agulha e é importante que você sempre passe o fio que vem, que está solto ali, que é da ponta do rolo que nós já deixamos a mais, que é justamente 1,70 m. Este 1,70 m é para este tamanho de flor que nós vamos fazer aqui e para o fio de 5 milímetros da Multitécnica. Se você estiver trabalhando com outro fio mais grosso ou mais fino, pode ser que seja uma quantidade diferente de 1,70 m. Aí, você vai ter que fazer um teste para saber exatamente qual que é o tamanho adequado para a sua flor. Então, aqui eu vou trabalhar no total 46 correntinhas duplas e aí a gente já monta a flor. Finalizei 46 correntinhas duplas, então fica esse tamanho aqui de cadarço, como se fosse um cadarço mesmo. Fiz o último ponto, vou cortar aqui o fio, puxo e retiro da agulha e já faço um nó bem apertado, um ou dois nozinhos aqui bem apertados, ó. Eu vou fazer um só aqui, porque a gente já vai fazer o arremate. Então, aqui é só para você finalizar a pontinha desse cadarço. Este lado aqui, eu considero o lado direito, que é onde a gente tem essa correntinha, tá vendo? E o lado contrário é o avesso. Eu fiz as florzinhas dos dois lados e gostei dos dois lados, ó. Essa daqui está do lado direito e esta do lado avesso. As duas ficaram boas. Eu não acho que tenha necessidade de você obrigatoriamente fazer de um lado ou de outro. O lado que você gostar mais é o que você pode usar. Então, como é que eu faço para deixar ela no lado direito? Eu faço a marcação deixando a correntinha virada para baixo. Então, deixei o cadarço aqui virado para baixo. O que a gente vai fazer primeiro? Eu até já vou deixar a agulha aqui na ponta. Se você tiver essa agulha com a ponta mais fininha, é melhor. Se você só tiver agulha de arremate, também não tem problema.
Pode ser as duas, mas eu achei que essa agulha aqui ficou um pouquinho mais fácil. Essa daqui é a tapestry. Aí, a partir da onde a gente tá aqui, você vai começar a fazer as pétalas. No total, são 5 voltinhas que você vai deixar desse jeitinho aqui, tá vendo? Então, como é que você vai fazendo isso? Você vem trazendo ele aqui, ó. E chego na última das pétalas. Ah, achei que essa pétala ficou muito grande, então eu vou mudar. Venho aqui, vou aumentar um pouquinho. Existe uma medida? Não, não existe uma medida. Eu fiz com 46 pontos. Depois de muitos testes, eu descobri que 46 era um número ideal para fazer com 5 pétalas. Mas a medida da pétala é só você juntando desse jeito que eu tô fazendo. Ficam todas exatamente do mesmo tamanho? Não. E por que eu faço primeiro isso aqui? Porque depois que você faz essas voltinhas, a hora que você solta, automaticamente elas estão marcadas. Já coloquei a agulha aqui. E agora, como é que eu vou fazer a junção? Eu faço pelo lado direito. Se eu quero deixar as pétalas do lado direito, é por aqui que você vai fazer. E aí, é muito simples. Deixa eu aproximar aqui. Você vai passar por dentro do último pontinho. Com bastante cuidado aqui para não deformar o cadarço. Aqui no final, você vai puxar com bastante cuidado para que as pétalas fiquem bem juntinhas. Outra dica, coloque em cima de uma mesa para que você consiga ajeitar e apertar as pétalas e fique o mais perfeito possível, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó, eu vou fazer a última junção. Aí, você tem que procurar onde que a agulha entra com mais facilidade. Eu acho que ela vai entrar aqui melhor, ó. Unir. Depois que você faz essa união, você põe o fio pra baixo. Porque eu quero que este lado aqui seja o meu lado direito. Então, eu vou puxar o fio pra baixo, porque é lá que a gente vai fazer o finalzinho da pétala. Tá vendo? Das flores, desculpa. Então, eu puxo, ó, e vou dar uma... Aqui eu percebi que ficou um pouquinho aberto. Então, o que que eu faço? Pelo lado avesso, eu vou unir essas duas partes que ficaram meio abertas. E aí, ela vai ficando assim, ó. Se você achar que o miolinho ficou grande, você vem aqui, fecha mais e aperta mais esse miolinho para que ele fique mais bonitinho. Aqui é meio que no olho, gente, para vocês verem aonde tem que colocar o fio. Mas, basicamente, é costurar o miolinho da flor para que ele fique bem fechadinho e bonitinho. Esse aqui é o primeiro fio, ó. Esse fiozinho aqui é aquele que a gente deixou solto. Eu vou amarrar junto com o miolinho. Ó, puxo bem aqui atrás. O miolinho já ficou do jeito que eu queria. Agora, eu vou amarrar essas duas pontas com força. E aqui é só amarrar e cauterizar a pontinha e cortar. Porque como nós vamos colar a flor na frente da bolsa, não tem problema de as pontinhas ficarem um pouquinho
aparecendo aqui na questão do arremate. Por que que eu não costurei esta peça, essa florzinha, usando inclusive esse fio que está aqui? Porque eu não queria que na parte interna da bolsa ficasse aparecendo qualquer costura aqui, ó. Aqui eu ainda vou arrematar o finalzinho do fio, mas para não ficar aparecendo nada aqui. Vocês estão vendo o brilho do caninho, porque tem muita luz, mas sem luz você não enxerga o caninho. E como o avesso dela fica muito perfeitinho, então eu não quis deixar nenhum tipo de costura aqui por dentro. Por isso que eu fiz colado. Ah, Ellen, não quero colar. Prefiro costurar. Não tem problema. Você pode costurar também, mas eu preferi colar. Agora nós vamos costurar o fecho. Eu já contei aqui que eu tenho 9 pontos para cada lado, que vai chegar bem no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é exatamente o centro. Eu vou costurar aqui na segunda carreira. Então, eu tô com o meio aqui, coloco ele lá pra trás. A costura, gente, eu fiz bem simples. Somente passando o fio, ó. Então, eu passo um fio pra cá, outro pra lá. E passo de novo pra não ter perigo de soltar, ó. Vou passar 2 vezes só pra não soltar. Amarro bem firme. Então, aqui ele tá bem centralizado. Aí, por dentro, a gente vai puxar aqui, ó. Amarrar, cortar as pontas e cauterizar. Ó, eu amarro aqui. Faço 2 nozinhos bem apertadinhos. Vou cortar essas pontinhas e daí cauterizar aqui com o isqueiro. Viro a bolsa, ajeito as alças e também coloco na segunda carreira aqui onde tá com o caninho. Ela tem essa linguetinha, então você introduz primeiro, para que ele fique bem certinho, centralizado. Ó, já vi onde é que ela vai ficar. Aí, vou soltar aqui. Coloco bem aqui no centro. Viro pro lado avesso. Ela aparece pra mim aqui, ó, as 2 linguetinhas. Aí, com a chapinha, é só você colocar nas 2 linguetas. E você precisa de um alicate de bico fino para virar essas linguetinhas para fora. Tá vendo? É só você apertar bem, ajeitando, que ela já fica no lugar. E aí, é só fechar com o fechinho de couro, que ele vai ficar bem firme ali. Tá vendo? Ela vai fechar bem essa parte, e aí não tem perigo de... Ela não... O ímã dele, apesar de ser pequenininho, ele é bem forte e segura bem a peça. E conforme você coloca o fecho, aí ela já toma a forma dela, que é o que a gente deseja, que é essa forma que tem essa leve abertura aqui nas laterais, tá vendo? Agora, eu vou posicionar as flores do jeito que eu gostaria que elas ficassem. E lógico que vocês podem colocar do jeito que vocês desejarem. Eu vou colocá-las aqui do lado, neste lado mais pro lado direito. Se você tiver alguns alfinetes ou agulhas, é interessante só para você verificar se está do jeito que você deseja. Eu fiz 4 flores, mas fica a seu critério o número de flores que você deseja colocar.
Eu vou deixar mais ou menos assim, eu achei que essa altura ficou boa. Antes de colar as flores, gente, prendam, fixem o fecho. Ou se você for colocar outro botão imantado, não importa. Que é para que ele fique bem centralizado e que você não cole flor aonde precisa ser o fecho, tá bom? Eu fiz 4 flores aqui, você pode fazer o número de flores que você desejar. E agora a gente vai, eu gostei desse posicionamento das flores, eu vou colar as flores aqui. Gente, a cola que eu utilizei é essa cola aqui, que é da Tech Bond, a 793, que é um adesivo instantâneo. É como se fosse uma Super Bonder, né? Só que é outra marca que é Tech Bond. Pode ser qualquer cola que seja adesivo instantâneo. Lembrando que a Pega 1000, ela não adere no fio náutico, porque ele é muito sintético. Então, não usem a Pega 1000 para esse trabalho. Tem que ser um adesivo desta forma. Eu vou colar a flor aqui com vocês, lembrando que esse momento é importante. O adesivo universal, uma vez colado, você não vai poder mais tirar, o adesivo instantâneo, desculpa. Uma vez que você colou, não tem mais volta, não é costura. Então, é importante que você primeiro posicione, veja se está do jeito que você deseja, ajeite a flor do jeito que você quer, para daí fazer a colagem aqui. Então, eu já vi que está do jeito que eu desejo. Essa cola cola os dedos também, então tome cuidado para não passar a cola nos dedos. Eu não passo em todas as pétalas de uma vez só. Eu primeiro posiciono ela aqui no meio e vejo onde eu quero. E aperto. Seca muito rapidamente. Depois que eu colar todas as pétalas, as flores no centro, eu venho colando as pétalas, uma em cada local. Ó, aqui eu já colei, aquela ainda tá soltinha. Tomem muito cuidado para não pingar a cola em cima da bolsa, porque senão estraga, tá? E aqui não tem muito segredo. É só agora com cuidado, passando cola em todas as flores, desse jeitinho, pressione com a mão com cuidado, não exagere na quantidade de cola, para que ela não passe para dentro da peça. E aí, você vai posicionando, arrumando as pétalas bem bonitinho. Uma vez colado, você vai poder lavar aqui, que não vai ter perigo, e porque ela é resistente à água. Então, agora eu vou colar todas as flores e nossa bolsa está prontinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da bolsarista, é uma peça muito gostosa de trabalhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato através do nosso WhatsApp no 11 98955 2000. Todos os materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Gostou? Deixe seu like, isso nos ajuda muito na divulgação e até a próxima aula!